a coordenação do EPQB agradece a presença e gostaríamos de apresentar o professor Ivaldo Itabaiana, que no momento está fazendo um pós-doc na França e se prontificou a apresentar esse primeiro webinar para a gente. Agora, eu gostaria de pedir que todos desligassem as câmeras, a não ser o professor Ivaldo, e desligassem as câmeras e os microfones. Então, ele tem 30 minutos para apresentar e, ao final disso, faremos perguntas. Vocês se inscrevam pelo chat, que eu vou chamando à medida que as inscrições forem aparecendo. Tá bom? Então, muito obrigada, professor Ivaldo. Pode começar. Bom, então acho que está todo mundo vendo a minha tela, né? Que a gente testou antes. Então, primeiro, bom dia a todo mundo. É meio estranho falar bom dia quando aqui é boa tarde, mas quero agradecer mais uma vez o convite da professora Verônica em poder abrir para vocês essa sessão de webinar. Eu acho que é bastante importante a gente divulgar o que a gente faz e até para os alunos, para os professores, né? Todo o corpo docente é sempre importante. Hoje eu vou falar um pouquinho só sobre uma das minhas áreas de pesquisa, que é a valorização de resíduos lignocelulósicos, né, para produção de compostos de valor agregado. Vou falar um pouquinho dos trabalhos que a gente tem feito nessa área, colocar um pouquinho dos trabalhos dos nossos alunos, né, que a gente tem em colaboração, e depois a gente vai abrir para perguntas, claro, tá? Então, mais uma vez eu quero agradecer. Só para falar um pouquinho de mim, eu sou farmacêutico de profissão, de formação, né? Me formei aqui na FRJ, lá na FRJ aí, né? Fiz meu doutorado em ciências farmacêuticas, e em 2013 eu terminei meu doutorado e comecei um pós-doutorado também no Instituto de Química, em Biocatálise e Biotransformação. Em 2014, eu entrei para a Escola de Química, né, como professor adjunto, e desde então eu fui professor convidado, né, aqui na École Centrale de Lille, e em 2017 e 2019. Então, e hoje eu estou fazendo um pós-doutorado aqui também, em colaboração com eles, por causa dos projetos que a gente avançou com o passar dessas vindas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a valorização de resíduos agroindustriais, a biocatálise e a biotransformação, produção de enzimas, né, e mobilização com esses resíduos, algumas reações que a gente andou fazendo, né, com o passar desses anos, e falar um pouquinho das lipases, que são as principais enzimas que a gente trabalhou, mas não são as únicas, a gente tem começado a trabalhar com outras também. Só para lembrar também que na graduação eu ministro enzimologia, né, e bioquímica tecnológica, e na pós-graduação, a enzimologia aplicada, tópicos especiais em biotecnologia, e participo em alguns trimestres também da bioquímica tecnológica. Bom, então, o nosso contexto de valorização de resíduos está muito ligado com a produção de energia, né, e biomassa. Só para a gente ter uma ideia, com o avanço, né, o crescimento da população, a demanda energética aumenta também, né? Então, embora a gente tenha hoje vários meios, né, de produção de energia, uma modificação da matriz energética, a gente já tem tido um déficit de produção. Então, o Brasil é um dos principais países que mais consome energia por causa do aumento populacional, mas também da mecanização da agricultura, da automatização de processos, né, da tecnologia e muitos outros. E com isso, a gente tem cada vez mais, né, a gente ainda tem tido um crescimento das emissões de CO2, então aumento da temperatura, efeito estufa, né, e a gente ainda está um pouquinho longe de ter, né, uma independência aí das matrizes fósseis de energia. Então, a gente utilizar uma biomassa para que a gente consiga valorizar e produzir energia, que não é somente energia em si, mas produzir compostos derivados, né, é muito importante, né, porque a gente ainda é refém, né, da industrialização, do desmatamento, né, e da geração de resíduos que é proveniente da própria atividade industrial, agrícola, né, etc. Então, como é que está a distribuição desses resíduos gerados hoje no mundo? Cerca de 50%, né, que a gente vai falar hoje, são de resíduos orgânicos, né, e como eu já dei um spoiler aqui, parte dele está representado pela biomassa lignocelulósica, mas também pelo glicerol e os outros resíduos orgânicos, né, derivados também de rejeitos que não necessariamente sejam lignocelulósicos, mas também são rejeitos da agricultura, pecuária, né, e outros processos, né, que dão essa característica de resíduos, né.
E a indústria de papel tem crescido bastante também por conta até mesmo do aproveitamento da indústria de celulose para o papel, né? E os outros resíduos também. Bom, então no nosso contexto hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a biomassa lignocelulósica, né? Então, muitos de vocês já devem ter estudado sobre, né? Mas uma biomassa lignocelulósica, na verdade, é composta por 3 polímeros principais, né? A celulose é basicamente um polímero, né, um homopolímero de glicose, então ela pode ser hidrolisada, né, e a glicose ser utilizada como fonte de carbono por diversos micro-organismos, mas também pode ser utilizada em processos de derivatização, por catálise química, catálise heterogênea, né? A hemicelulose é um heteropolímero que normalmente você tem, dependendo do vegetal, você tem como açúcares principais ou a xilose ou a manose, né? Então, xilanas, mananas, né? Então, por exemplo, a cana-de-açúcar, você tem uma riqueza maior em xilose, mas o açaí você tem uma riqueza maior em manose, né? E a lignina é um polímero, uma resina, na verdade, fenólica, né? Então, você tem diversos compostos fenólicos, compostos aromáticos, que você tem diversos graus de acoplamento, diversos tipos de ligação, carbono-carbono, carbono-oxigênio, né? Então, em diversos processos, né, a lignina ela é destruída para que você consiga expor celulose e hemicelulose, ser utilizada para diversos fins, né? Mas também há grupos em que trabalham com a valorização dessa fração, que em alguns processos acaba sendo um subproduto. Então, a composição entre esses 3 muda bastante de acordo com o vegetal, né, de acordo com a espécie, de acordo com a fase que aquela espécie está, de acordo com a sazonalidade. Então, normalmente você tem essas oscilações aqui entre esses polímeros, né, na biomassa. Então, e além do mais, hoje em dia você tem as tecnologias de DNA recombinante, que a gente pode, por exemplo, né, no caso da cana-energia, no caso do eucalipto, né, para a produção de papel, é que você consegue melhorar ainda mais esses índices, né? Então, dependendo da sua abordagem, você estuda métodos de recuperação, de pré-tratamento, de purificação, né, para que você consiga valorizar essa biomassa de alguma forma. Então, hoje, a gente vai falar bastante sobre esses 2 tópicos ligados aqui, mobilização e produção de composto de aroma, a pirólise, né, que aqui a gente tem desenvolvido a obtenção de alguns compostos via pirólise rápida, alguns bioprodutos e a parte da hidrólise da lignina que a gente tem desenvolvido com a Ambev. Bom, então, sobre a imobilização de enzimas. A gente iniciou o nosso trabalho com lipases, né? As lipases são enzimas que eu estudo desde o doutorado, são enzimas muito versáteis porque elas têm capacidade de realizar a hidrólise de gorduras, né, que é a reação que ela catalisa naturalmente, mas o interessante é que são enzimas que não necessitam de cofatores, então a gente não precisa ter uma preocupação, nesse caso, em regenerar cofator, transferência de elétrons, né, desenvolver um sistema para isso, mas elas têm uma atividade de solventes orgânicos, o que melhora a capacidade de dissolver diversos substratos, né, e você fazer a catálise de diversos compostos de interesse, mas também a questão de seletividade, ela apresenta uma regioseletividade, ela apresenta uma capacidade de realizar uma quimioseletividade e uma enantioseletividade. Então, ela pode ser utilizada tanto para resolução cinética, dinâmica, quanto para hidrólise, esterificação, né? Essa reação natural está sempre ligada com a quantidade de água presente no meio, então você consegue deslocar ou para hidrólise ou para síntese, por causa do mecanismo da lipase. Então, ela consegue reconhecer bastante grupamentos de hidroxila, grupamentos de carbonila, amina. Então, a gente consegue trabalhar com uma gama grande, né, de compostos, né? No nosso organismo, normalmente, e em alguns casos, né, algumas lipases apresentam uma tampa hidrofóbica, que é capaz de proteger o sítio catalítico. Então, por isso, as gorduras, né, quando a gente vai hidrolisar, por exemplo, na nossa digestão, as lipases precisam de uma emulsão para que se forme uma micela. E aí, o contato da tampa hidrofóbica com essa parte hidrofóbica, né, faz com que você desloque essa tampa e exponha o sítio catalítico. E, ao mesmo tempo, você tem a expressão de uma colipase que ajuda a lipase a sair de solução quando você termina a digestão. Então, por isso, é bastante importante a presença dos sais biliares, por exemplo, na digestão. Ou quem opera vesícula tem dificuldade de gerir gordura por conta disso, né? E para a gente aplicar uma lipase industrialmente, que tenha uma tampa hidrofóbica, a gente precisa mantê-la sempre no estado aberto. Então, muitas das vezes, a gente utiliza a imobilização
para que a gente consiga modificar essa estrutura, para que a gente consiga mantê-la numa conformação aberta, né, mais ativa, mais estável, e as outras vantagens da imobilização também, como a retenção da atividade, como a capacidade de você reciclar o sistema, reutilizar, né? Então, você tem hoje em dia um estudo de polímeros que são compatíveis com determinadas enzimas, ou você utilizar suportes verdes, né? Como é o nosso caso, e você consegue desenvolver biocatalisadores com especificidades, mas também com atividades catalíticas diferentes. Então, tudo a gente começou a trabalhar primeiro com a valorização de glicerol, quando a gente teve, quando eu trabalhei bastante com a síntese de ésteres de glicerol, os monoacigliceróis. Então, a minha tese foi toda voltada nisso, a gente publicou vários papers com a produção de monoacigliceróis. E no pós-doutorado, eu comecei a trabalhar com essa reação aqui, que é a produção do carbonato de glicerila. O carbonato de glicerila um produto, né, de transesterificação do glicerol com dimetilcarbonato. O grande problema para a gente da reação é que ela forma metanol, né? Então, o metanol não é um álcool verde, né? Não é tão, né, causa asfixia, pode causar cegueira, né? E aí a gente estudou formas de melhorar essa reação. Então, a gente começou a estudar, utilizando o poder das lipases, né? Utilizando uma reação entre um óleo vegetal, um triacilglicerol e dimetilcarbonato, aonde a lipase vai fazer duas reações ao mesmo tempo. Então, no mesmo momento em que a lipase vai hidrolisar os triglicerídeos e gerar ácidos graxos, a gente vai ter essa transesterificação do glicerol formado com dimetilcarbonato e o metanol gerado na reação vai ser esterificado com os ácidos graxos. Então, numa mesma reação, a gente forma biodiesel e carbonato de glicerila. E aí, então, dessa forma nasceu meu primeiro aluno de mestrado, que foi o Marcelo, que foi em colaboração com o Rodrigo, o professor Rodrigo do Instituto de Química, que foi meu orientador de doutorado, aonde o Marcelo, então, mobilizou algumas lipases, como a lipase pancreática de porco, que tem uma tampa hidrofóbica enorme, e a lipase B de Cândida antártica, que é uma lipase que não tem uma tampa hidrofóbica que seja considerável, ela apresenta uma grande atividade de esterificação, e a lipase pancreática de porco apresenta uma grande atividade de hidrólise. Então, a gente combinou as duas, né, a gente fez todo um sistema, planejamento experimental, mobilização em suportes de epóxido, né, por adsorção hidrofóbica, e a gente conseguiu, então, uma condição para melhorar essa reação. E aí, então, a gente começou a ter ideias de outro suporte para mobilização. Então, pensando em biomassa, por exemplo, a gente trabalhou com a celulose como uma fonte de mobilização, onde a gente fazia derivatizações, né, com áptase, glutaraldeído, e tentou imobilizar a lipase por ligação covalente, e também fez alguns sistemas, né, depois, quando o Rodrigo foi para fazer um pós-doc para ele, eu trabalhei para ele na reação em algumas transaminases. E depois eu, então, comecei a ir mais para esse lado dos suportes verdes. Então, eu comecei a trabalhar com suporte de manga, né, que é um produto de feira super subutilizado. Então, a gente trabalhou em rotas para obter essa celulose e trabalhar também como suportes para imobilização. E aí, então, eu fiquei interessado em saber como estava esse panorama, né, mundial, em patentes, em artigos, né, sobre a aplicação de lipases em aproveitamento de resíduos, se era para imobilização, se era para aplicação, se era por modificação genética. E aí nasceu a dissertação de mestrado da Laís, que foi minha aluna com a Suzana Borchiva, em que a gente fez uma prospecção tecnológica. E a gente teve resultados bastante interessantes, porque as lipases estão bastante difundidas, né? Mas ainda há pouca preocupação em aplicar a lipase propriamente, as lipases propriamente, diretamente, né, na valorização de resíduos. Assim. Você tem muitos processos onde a lipase é aplicada para uma reação, algumas modificações genéticas que são feitas, né, engenharia de proteínas que são feitas, mas você não tem ainda nenhum processo de valorização, que você saia de um resíduo e vá até um produto acabado utilizando uma lipase, ou ela sendo uma fonte, né, de carbono para a lipase ser produzida. Você tem muitos artigos em que você tem isso. Então, você tem uma realidade acadêmica diferente da realidade intelectual. Então, isso foi bastante interessante para a gente. A gente está esperando o artigo ser aceito da dissertação dela. E aí, então, construindo esse pensamento em cima da valorização de resíduos, né, veio a tese de doutorado da Regiane,
né, que está assistindo a gente hoje aí, que eu já vi. A gente tem diversas, ela é do Maranhão, então ela é um estado que tem uma atividade agrícola muito intensa, então a gente buscou, né, juntar as áreas minhas e a área da professora Selma, que é a orientadora dela também, e a gente, então, tem trabalhado na valorização de alguns resíduos do Maranhão. Então, por exemplo, mesocarpo do babaçu, casca de arroz, sabugo de milho, cana-de-açúcar, né, para a gente poder ver, cruzar alguns dados da literatura. Então, a ideia era ela utilizá-los como suporte para a imobilização, né, de enzimas, e a gente fez diversos tratamentos, né? Então, ela trabalhou com o sabugo, com todas as biomassas, com extração por solvente, desengorduradas, in natura, né? E a gente pôde perceber que o suporte desengordurado, né, porque a gente não fez pré-tratamento para retirar, para desconstruir a biomassa, mas para a gente remover gordura, né, remover algumas impurezas somente. Então, a gente continua tendo um arcabouço ali mais lignocelulósico. E aí foi interessante porque a gente conseguiu uma atividade de hidrólise muito grande, muito maior, se comparado com a enzima comercial, que foi no caso de Thermomix lanuginosos, que é uma lipase também que apresenta tampa hidrofóbica e que a gente tentou imobilizar para que a gente conseguisse utilizá-la, né? No caso, uma lipase comercial. Aqui dá para ver melhor, né? Essa estrela aqui que parece a estrela do PT, mas não é. A gente tem aqui a atividade, né? Se comparado, por exemplo, com a enzima comercial, né? Que é a PL100L da Novozymes, a gente conseguiu, então, uma atividade de hidrólise muito maior. Nesse caso aqui, a gente, depois de várias caracterizações, né, na verdade, a gente tem uma mistura de interações, né, porque a gente pode ter uma interação hidrofóbica, né, uma adsorção hidrofóbica, mas também pode ter um entrapment, né, a gente pode ter também uma cavitação da lipase, então a gente tem uma mistura de interações. Essas lipases, então, foram utilizadas para aplicar na síntese do laurato de Xila, que é um composto de aroma que a gente tem interesse. Então, a gente conseguiu uma produção boa, a gente otimizou a reação, a gente trabalhou em leito fixo, em batelada, né? E a gente também submeteu já está submetendo o artigo dela, né? Então está esperando também o aceite. Então tem vários artigos para serem corrigidos, para serem aceitos. E a outra vertente da tese dela é a utilização dessas biomassas para a produção de compostos de aroma, né? Porque, na verdade, o aroma é a mistura de compostos, né, voláteis com as mais diversas funções, né? Mas a combinação entre eles, naquela concentração, né, desejada. Por isso que é tão difícil você ter um aroma artificial em algumas situações, né? Laranja, limão, ainda mais quando entra a quiralidade dos compostos, né? A pureza enantiomérica. Então, é bastante complicado você reproduzir um aroma, né? Então, a gente utilizou a fermentação em estado sólido para fazer esses ensaios. Nesse caso, a gente também trabalhou com todas as biomassas, né? A gente teve resultados interessantes, principalmente naquelas desengorduradas, né? Porque a gente não tinha inibição também enzimática, ou a gente não tinha uma modificação na degradação da matriz, porque acaba que o micro-organismo também necessitaria produzir outras enzimas para degradar as gorduras, então a gente teria uma composição diferente de compostos, né, de aroma. E aí, então, com a cana-de-açúcar desengordurada, a gente conseguiu diversos compostos, né? Então, você sentiu o cheiro, porque a gente fez a extração, só voltando uma aqui, por microaspiração em fase sólida, na SPME, e injeção direta no cromatógrafo gasoso, né? No GCMS. Então, a gente conseguiu vários compostos, né, diferentes, uma modificação, a gente teve matrizes, né, diferentes, resultados diferentes, né, com geótrico e com tricoderma. Com tricoderma, a gente teve também uma expressão grande, né, da 6-pentil-2-pirona, que é o aroma de coco, né. Então, a gente agora, o próximo passo vai ser a gente otimizar essa etapa, utilizar o CG bidimensional lá da professora Cláudia Rezende, da Instituto de Química, para a gente conseguir, então, fazer essa composição, fazer análise sensorial, né? A gente tinha pensado em conversar também com o professor Lauro, para a gente conseguir fazer isso, né? Com a professora Melissa, para a gente conseguir ter uma melhor tratamento desses dados, né? E também com geótrico cândido, né? Então, com o bagaço, com o sabugo de milho também, a gente teve com um dos compostos derivados do eugenol, que é o óleo essencial de cravo. Bom, a gente ainda trabalhou também, né? A gente vem trabalhando com lipases, também com a resolução cinética dinâmica, né? Estudando, explorando a capacidade enantioseletiva das lipases, né? A gente começou um trabalho com o escopo de aminas quirais, onde a gente tem a separação enantiomérica por resolução
cinética dinâmica, né? Então, a gente tem uma mistura de enantiômeros e a lipase, teoricamente, né, ela faz uma amidação seletiva, e aí o outro enantiômero sobra, né? Então, isso é uma resolução cinética. Então, você calcula a seletividade, né, ainda mais porque é por velocidade de reconhecimento, a especificidade da enzima, né, que conta nesse tipo de reação. E aí, na resolução dinâmica, a gente tem algum elemento, né, um metal de transição, por exemplo, um complexo metálico, que faz com que o outro enantiômero seja racemizado novamente. Então, a gente transforma novamente na mistura, né, e faz com que a reação continue, né? Então, numa resolução cinética, a gente tem uma um rendimento, desculpa, de até 50%. Na resolução dinâmica, a gente pode ter até 100%, porque a gente tem toda a conversão, né? O grande problema é se trabalhar com mais de um composto, mais de um catalisador no mesmo sistema. Então, a gente tentou desenvolver um catalisador híbrido, e essa foi a dissertação da Clara, que também foi nossa aluna do programa. A gente desenvolveu um catalisador híbrido que a gente pudesse, então, fazer a resolução dinâmica desses compostos, né? Então, a gente utilizou paládio como fonte, como metal de transição, para conseguir fazer a separação, né? Fazer a racemização. E a ideia era a gente trabalhar com a retigotima, né? Que era uma ideia do professor Rodrigo também. Mas a gente fechou na caracterização dos componentes, né, da mistura, e a gente agora também está esperando o aceite do artigo dela, que foi para molecular catálise. Então, a gente teve resultados bastante expressivos, né, porque a gente comparou com uma enzima comercial, com um catalisador químico comercial, então a gente teve respostas bastante interessantes. E aí, a gente agora tem utilizado... Aí, Amara, sua foto. A gente tem que começar a trabalhar com alguns complexos metálicos, né, em parceria aqui com a Centralila, da parte de catálise química, com a produção de compostos, né, metálicos, para a gente tentar também resolver a síntese do praziquantel, né, utilizando a separação por SMB, que o professor Amaro tem bastante experiência. E aí, então, a gente também tem uma parte de produção de lipase que se iniciou com o professor Rodrigo e com a professora Melissa, onde o Rodrigo, né, ele faz coletas, né, de trabalho com biomas. Então, o Aldo, que é nosso aluno de Química Industrial, fez o screening de diversas cepas microbianas para poder expressar, fazer o rastreamento da atividade de lipase. E a gente encontrou uma cepa de uma actinobactéria, que não é comum produzir lipase, a gente tem registros de vários micro-organismos lipolíticos, mas a actinobactéria realmente não é comum. Então, a gente resolveu investigar isso, né? E aí, ele fez todo o planejamento experimental com a professora Melissa, então a gente otimizou, utilizou o sorgo sacaríneo como suplemento do meio, e aí a gente conseguiu, então, produzir um extrato bastante ativo. E aí, o Aldo agora está trabalhando em outro projeto que a gente vai falar dele daqui a pouco ele volta, e a parte de extração, purificação, né, a parte bioquímica está sendo feita em parceria com o professor Rodrigo Volca e com a aluna Bruna Durval, que é da graduação de Engenharia de Bioprocessos. Eu não botei uma foto dela porque eu não consegui falar com ela a tempo de ter uma foto que ela autorizasse colocar. E a gente está fazendo esse sequenciamento, a gente já sabe que é uma streptomyces, mas qual a espécie a gente não sabe, e fazendo toda a parte de predição gênica, clonagem, expressão, com o professor Espartaco também, da UFAM, que é da Universidade Federal do Amazonas. Sobre a pirólise de biomassa, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante aqui, é uma área que vai um pouquinho no viés contrário da valorização da biomassa por fermentação direta, né? Mas o que acontece é que a pirólise rápida, ela também gera a produção de alguns compostos interessantes que podem ser valorizados, né? Dependendo do sistema que a gente utiliza para fazer pirólise, né? O sistema também pode ser autossustentado, né? Porque você pode utilizar o carvão, a energia do próprio sistema, né? Então, tem vantagens também da pirólise, né? No nosso caso, a gente trabalha bastante com a celulose, a pirólise de biomassa mais rica em celulose, porque o nosso objetivo principal aqui no momento é a obtenção de açúcares anidros, né? Então, através da pirólise, a gente gera o óleo de pirólise, né? E a gente pode, aí sim, trabalhar com catálise química, enzimática, microbiana, né? Para a produção de compostos de valor agregado. No nosso caso, nosso projeto aqui, que eu faço parte do pós-doutorado, né? Com a região aqui de Rodefont e o nosso grupo, que é o CAT-9, a gente trabalha com a pirólise de biomassa com foco na levoglucosana. Esquece o áudio, nós também estamos. A levoglucosana é esse composto aqui,
que tem um açúcar anidro, né, como a gente pode ver, que tem essas hidroxilas, que lembram um pouco o glicerol, mas a estereoquímica é completamente diferente, é mais complicada de se trabalhar, mas ela pode nos render compostos bastante interessantes, né? Então, a gente tem trabalhado com ela. Então, com a levoglucosana, por exemplo, né, essa aqui é uma foto de um review que a gente submeteu ontem para a Green Chemistry, que a gente espera ser aceito em breve. A gente tem a catálise química, por exemplo, né, a gente pode construir diversos compostos derivados, inclusive a própria biológica, né, oxidação, biotransformação, né, e a abordagem biotecnológica, que a gente pode produzir, por exemplo, éster, que é o próprio glicose, que aí pode ser... Gente, o áudio tá vazando aí. Por favor, desligue o microfone. E aí, o que acontece? Por catálise enzimática, a gente pode utilizar, né? A gente tem trabalhado aqui na modificação, melhoria de duas enzimas principais, que é a levoglucosana quinase, que é bastante expressa em micro-organismos eucarióticos, né? Então, a levoglucosana, ela pode ser transformada em glicose 6-fosfato, então ela pode seguir a via glicolítica, né? Então, ela pode ser metabolizada, pode ser transformada em diversos compostos, né? Através da fermentação mesmo. É interessante também que a levoglucosana é um marcador de queimadas, né? Então, numa floresta, por exemplo, em que você tem um índice de queimadas, você mede pelo ar a fração de levoglucosana. Né? Então, era um composto bastante presente. Né? Então, por isso que a gente também ficou interessado em trabalhar com ela. E a levoglucosana desidrogenada, ela é expressa em micro-organismos procarióticos, né? E através disso, ela pode ser transformada em glicose, né? E essa glicose, então, ela pode seguir as mais diversas vias metabólicas, né? Então, pode fazer um estudo de engenharia metabólica, acoplado com um estudo de modificação dessa enzima. Então, a gente tem iniciado um trabalho na melhoria disso para que a gente consiga obter alguns compostos de interesse, né? Então, fazer um fluxo de produção, que tem uma possibilidade industrial e tudo. Né? Então, a gente está um tempo agora, nesse confinamento, estudando vias, estudando manobras, estudando como fazer, e agora a gente está avançando nessa situação aí. O interessante é que a levoglucosana, né, ela, hoje em dia, ela já é utilizada para obtenção, por exemplo, de sireno, que é um biosolvente que você pode comprar comercialmente. Mas, por catálise heterogênea, a gente obtém outros compostos, inclusive polímeros, antibióticos, intermediários de síntese, né? Então, é um composto que tem sido bastante valorizado, né? No nosso caso, a primeira molécula que a gente produziu foram os ésteres de levoglucosana por conta dessas hidroxilas. A gente já enxergou logo que tinha hidroxila, podia esterificar para fazer, por exemplo, um éster que tivesse propriedade biosurfactante, biolubrificante, né? Tivesse algum potencial antimicrobiano por conta desse poder de conseguir entrar nas membranas biológicas. E essa é a tese de doutorado do Marcelo, né? Que é colaboração, né? A gente está utilizando o fluxo contínuo, e o Rodrigo, que é orientador também, né, do Instituto de Química, e o Robert Wisijak, que é o pesquisador daqui do SNRS, né, na Centralila. Então, a gente iniciou um trabalho de produção de ésteres para um aumento de escala na plataforma Hellcat, para a gente conseguir, então, melhorar esse escopo de moléculas, né? O interessante foi o seguinte, o primeiro artigo do Marcelo, a gente conseguiu fazer a esterificação porque ele mobilizou algumas lipases também no laboratório. E, por exemplo, a gente tinha alguns registros na literatura de produção de ésteres de levoglucosana, mas não seletivamente, onde a registseletividade não foi estudada, mas também de cadeias carbônicas pequenas, por conta realmente desse impedimento estérico que a gente tem aqui na molécula. O Marcelo mobilizou lipase de Cândida antártica e lipase as mesmas lipases que ele trabalhou no mestrado, a gente conseguiu fazer a gente conseguiu fazer a transesterificação. Então, o Marcelo produziu os ésteres etílicos em laboratório, fez um fluxo de produção, em que ele acoplava a produção do éster e a transesterificação da levoglucosana, e a gente conseguiu condições que a gente tinha, né, uma regioseletividade muito interessante se comparado a algumas enzimas comerciais. Então, a gente otimizou a temperatura, a concentração de enzimas e tudo, e agora ele está na fase de aumentar a escala para a gente conseguir fazer os ensaios dele, né? E a gente vai conseguir, então, ter uma resposta dessa valorização. E, além do mais, um outro foco que é interessante aqui é a polimerização da levoglucosana,
na verdade, a multivalorização dessa biomassa, porque a levoglucosana, através de catálise heterogênea, a gente tem feito a modificação dela, a conversão à levoglucosenona, que é a reação que o Aldo tem trabalhado, né, para a gente conseguir fazer drogas antidiabéticas, esses glucosídeos, né, que na verdade vão atuar inibindo a reabsorção de glicose, né, e não o fluxo de insulina, como a gente tem hoje, e a fermentação dessa biomassa, a ácido itacônico e a polimerização para drug delivery. São projetos que a gente começou a desenvolver estudando a levoglucosana em reuniões aqui, né, desde os anos que a gente vem trabalhando. Então, a gente está em andamento com esses processos todos aqui. Então, o Aldo agora está trabalhando com a levoglucosenona, a gente está fechando os resultados dele para a gente fazer a nossa publicação também. E o Aldo quer seguir o mestrado, então a gente está trabalhando para melhorar a publicação dele, ele fazer a seleção. E, por último, a valorização de lignina, né? No nosso caso aqui, é um trabalho que a gente tem desenvolvido com a Ambev, né? A Ambev do Brasil mesmo, a Ambev do Parque Tecnológico. Na degradação de lignina, o nosso grande problema é a heterogeneidade dela. Então, a gente não tem como prever um produto principal que vai ser formado. Embora a gente saiba todos alguns monômeros, né, alguns tipos de acoplamento, né, é bem difícil a gente conseguir prever um produto, né, que a gente queira, de fato, trabalhar. Mas, no nosso caso, a gente está buscando entender o maquinário enzimático que atua na lignina. Por exemplo, a gente tem 3 tipos de enzimas principais, maquinários enzimáticos principais. A hidrólise de polissacarídeos, né, que envolve a celulase, a estilanases, né, quando a gente pensa num resíduo completo, né, que é o trabalho da Júlia, a Júlia Baru, que é a nossa aluna de mestrado, né, minha e do Rodrigo também, professor Rodrigo Pires, que está trabalhando nesse intuito, né, para depois a gente conseguir ver um sinergismo nessa degradação, e a gente tem utilizado micro-organismos pré-selecionados que têm a capacidade de deslignificar, né, que é o trabalho da Priscila, que é a bolsista Ambev, né, nossa aluna de doutorado, que também tem a participação do professor Cristiano da COP, porque esses hidrolisados aqui, a gente vai tentar separar por reatores em membrana, né, ecossistemas em membrana, para a gente conseguir, então, triar os melhores sistemas hidrolíticos e utilizar esses hidrolisados na cadeia produtiva da Ambev, né? Então, bom, era isso tudo que eu queria falar para vocês. A ideia hoje era só mostrar mais ou menos o que eu tenho feito, né, e a gente construir depois né, tirar dúvidas ou conversar sobre depois ou agora, enfim, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez os nossos parceiros também, né, principalmente aqueles que financiam a nossa pesquisa, né, FAPERJ pelo Meu Jovem Cientista, CNPq pelo Universal, e os outros editais que eu faço parte de grupos, né, todos os nossos laboratórios que ajudam, que a gente utiliza equipamentos, tem parcerias, CNRS, que me financia aqui, né, o Metropólio de Lila, que é também outro parceiro nosso, e obrigado, fiquem em casa, então nenhum resultado é mais importante que a nossa saúde. Obrigado. Ivaldo, muitíssimo obrigada. Fiz em 30 apenas... Hã? Fiz um pouquinho, fiz em 30 minutos. Tem a margem de erro. Então, muitíssimo obrigada e parabéns aí pela apresentação, foi excelente, né? Tive que ficar, algumas pessoas, temos no momento 105 pessoas, 106, mas muitas pessoas quiseram entrar, muitas pessoas quiseram entrar, mas deu problema de permissão de acesso. Eu abri a sala, eu entrei pela coordenação, pela minha conta pessoal, e mesmo assim não recebi qualquer pedido de admissão. Eu não sei o que é que houve, eu vou resolver isso para a próxima live científica, que será quinta-feira, novamente às 10 horas. Todos já estão convidados, por favor. Então, vamos lá às perguntas. Eu me perdi um pouquinho aqui na lista, mas eu acho que a palestra está sendo gravada, ficará gravada, disponível no nosso YouTube. Depois eu vou mandar para vocês como acessar. Na verdade, bom, eu vou mandar o endereço do nosso YouTube e é bom que vocês se inscrevam, porque automaticamente vocês podem, assim que algo for colocado no YouTube, vocês vão receber um comunicado. Tem algo novo lá no YouTube, igual ao do Porta dos Fundos.
Então, peraí. Canal. Tem aqui Fernanda de Souza Cardoso está perguntando. Olha só, então, Fernanda, você pode ligar seu microfone e perguntar diretamente a ele. Eu só vou anotar, só vou pedir que escrevam no chat, não a pergunta, mas sim que gostaria de fazer uma pergunta. Fernanda, por favor. Ah, perfeito. Ivaldo, tudo bem? Queria agradecer a Oi, apresentação. Excelente. Cheguei no meio, mas já deu para dar uma boa olhada. Uma dúvida que eu fiquei, eu vi que você comentou da valorização da lignina, né? Uma lignina, pelo que eu entendi, de brewer spent grains, né? Não é? Vocês têm algum processo de valorização de lignina oriunda do processo craft? Eu especificamente não trabalho com isso, mas tem outros professores aqui que trabalham sim, que fazem mais a catálise química mesmo. O que a gente faz da lignina em si, com a Ambev, a gente simplesmente recebe o rejeito da produção de cerveja. Então, é uma biomassa que já tem menos celulose por causa do processo fermentativo e tudo. A gente faz a caracterização dela. E aí a gente tenta fazer já a fermentação direta, para poder não precisar fazer pré-tratamento ou algum outro artifício, entendeu? E aí a gente avalia a produção das enzimas, os hidrolisados, a gente faz um processo com menos etapas possível. Entendi, perfeito. Muito obrigada, Evaldo. Obrigada, Fernanda. Então, Carla, a professora nossa da Escola de Química, gostaria de fazer uma pergunta. Evaldo, Carla. Oi, Evaldo. Oi, tudo bom? Tudo bem. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Impressionante, né, a quantidade de trabalhos e, enfim, essa parte de valorização de biomassa é muito importante. Então, primeiro, parabéns. Segundo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre aquela parte de micelas, da formação das micelas. Da lipase? Isso, lá no início dos slides, comentou sobre a formação das micelas e eu gostaria que falasse um pouquinho melhor, para eu entender, curiosidade mesmo, interesse. Não, o que acontece? Na nossa digestão, a gente tem, por exemplo, os sais biliares, né? Então, quando você ingere uma gordura, a gordura ali, no caso, ela não é solúvel, né? Então, você precisa de uma emulsificação dela. Então, você tem a presença dos sais biliares, né? Então, eles vão emulsionar a gordura. Com esse emulsionamento, né, com essa emulsão formada, você tem a ativação da lipase, né? É o momento em que você tem a ativação da lipase, e aí a nossa lipase pancreática tem a tampa hidrofóbica, né, que é capaz de proteger o sítio catalítico. Não quer dizer que a lipase não funcione, ela vai funcionar, mas com uma atividade muito menor, né? Então, você tem essa ativação da lipase por esse emulsionamento. Então, você desloca o sítio catalítico, expõe a lipase, você tem a hidrólise dessa gordura, né? E você tem a presença de uma colipase que você faz com que, ao fim dessa hidrólise, essa lipase saia de solução, né? E você consiga, então, finalizar o processo, né? Então, por isso que muitas lipases que têm tampa hidrofóbica, né, ou de micro-organismos, ou, enfim, de algumas fontes, você precisa de uma emulsão para você conseguir fazer a hidrólise. Ou para que você consiga ter uma atividade, né, hidrolítica ou de síntese, você precisa imobilizar a enzima numa conformação em que essa tampa hidrofóbica esteja aberta para que você tenha o sítio catalítico exposto. Entendeu? E é por isso, então, que... Aí eu falei assim, quem, por exemplo, opera vesícula, né, não produz sais biliares da mesma forma. Então, o metabolismo de gordura fica mais complicado, né? Então, a pessoa que costuma beber cerveja, comer churrasco, vai ter uma dificuldade maior de digerir gordura, porque não vai formar a emulsão que é necessária para você ativar a lipase e digerir a gordura. Entendi, obrigada. E assim, vocês têm algum trabalho relacionado com algum grupo que trabalha com simulação molecular ou alguma coisa assim? Da modelagem da lipase em si? De algum desses seus trabalhos todos que tu comentou, tu tem alguma interação com algum grupo que trabalhe com simulação molecular, eu digo? Não, inclusive é uma coisa que eu quero fazer, inclusive com o Marcelo, que é o nosso aluno de doutorado, que a gente quer fazer realmente essa simulação por causa da levoglucosana.
Ah, legal, Carla legal. trabalha com isso, hein? Vamos criar já o link aí. Ok, vamos fazer, com certeza. Vai ser legal, ótimo. Tá bom, valeu, Ivaldo. Um abraço. Bom, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Amaro? Oi, Amaro. Oi, Valdo, parabéns pela apresentação, pelo seminário. Assim, foi um painel excelente, parabéns. Minha pergunta é sobre estudos cinéticos dessas reações. Você poderia, na verdade, é um pedido de comentário, né, assim, de esclarecimento sobre como é que você vê o estudo cinético dessas reações e, enfim, qual o tempo característico para que elas ocorram, elas demoram muito, são rápidas. Das reações da lipase, esterificação, resolução cinética, tudo isso? Sim, pode ser, pode ser. Na verdade, como você apresentou muitas reações, né, então a pergunta fica muito diversa, mas você poderia comentar sobre lipase. Não, show. No caso das nossas esterificações, né, as lipases, normalmente, elas seguem aquele mecanismo de ping-pong, né? BIBI, ou às vezes BIBI ordenado quando a gente tem inibição por algum um composto que está ou sendo formado, mas muitas das vezes é pelo excesso de ácido, quando a gente tem, por exemplo, esterificação. Normalmente, a esterificação, por exemplo, quando eu fiz os monoacidogliceróis, a gente conseguiu fazer uma reação em 4 horas, que a gente conseguia chegar num platô. Mas isso era com uma lipase imobilizada. Nas reações do Marcelo, quando a gente fez a síntese dos ésteres de levoglucosana, que é uma molécula difícil, a gente fez uma transesterificação, a gente conseguia entre 24 e 48 horas. Isso, assim, respeitando a cinética da retroseletividade, né? A retroseletividade das lipases. E na resolução cinética dinâmica, essa transaminação, né, a formação da amida, né, no caso, desculpa, demorava em torno de horas, 6 horas, 8 horas, porque no nosso maior desafio nesse processo era a gente conseguir fazer com que casar as atividades por tempo, porque o metal de transição, por exemplo, ele tem que ter um tempo de contato X para poder conseguir formar o racemato, né? E a lipase ela precisa de um tempo X para conseguir fazer a transformação daquele enantiômero que ela não consegue, que ela tem afinidade. Se a gente deixa mais tempo, a gente começa a ter os produtos colaterais da reação, então a gente perde seletividade, no caso do metal de transição. Então a gente precisava combinar isso tudo, assim. Então a gente sempre fez o estudo cinético primeiro com padrões comerciais para poder entender mais ou menos em quanto tempo a reação funcionava, né? Mas, por exemplo, a lipase, normalmente o comportamento que descreve ela é sempre uma cinética de ping-pong mesmo. Então você tem lá a velocidade inicial bem descrita, né? Então normalmente aí nas 2 primeiras horas, depois você começa a diminuir um pouquinho a velocidade, né? E o platô você consegue acompanhar aí bem definido mesmo. Então é um comportamento bem característico mesmo delas, assim. Então a gente conseguiu normalmente trabalhar nisso, né? Então, em todas as otimizações que a gente fez, a gente sempre levou isso em consideração. Não sei se era isso que você queria. Excelente, excelente, obrigado. Mesmo? Obrigada, Amaro. Alguém mais? Juan, peraí, deixa eu ver se tem mais aqui, eu falei besteira. Juan é ex-aluno nosso da graduação e está trabalhando numa companhia de papel e celulose. Juan, por favor. Bom dia, Ivaldo, bom dia, professora Verônica. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ah, tá, beleza. Assim, a professora Verônica já fez a apresentação aí, eu peguei do finalzinho da palestra, então, assim, eu acho que eu perdi grande parte, depois eu vou reassistir ela novamente no YouTube, a parte que eu perdi. Então, eu trabalho numa fábrica de papel e celulose em Minas Gerais, é uma das maiores do Brasil, se chama Senibra, e a gente aqui tem uma produção grande e a produção de lignina
gigantesca, de uma fábrica, de uma indústria mesmo, né? Então, assim, a gente tem umas vazões que chegam a 1.400 metros cúbicos por hora de um concentrado com lignina. Então, eu gostaria de entender um pouco se é possível fazer alguma associação dessa lignina que a gente trabalha aqui com essa que você utiliza da Ambev, não é isso? Isso. Da cerveja? Na verdade, o trabalho da Ambev é um trabalho inicial, assim, né? Mas o que a gente tem estudado aqui também é a utilização de catalisadores para a gente conseguir, por exemplo, melhorar o sistema de degradação. Então, a tua lignina, com certeza, ela deve ter alguma característica diferente da nossa, porque se é o resíduo do processo, eu acho que ela deve ser mais rica em compostos fenólicos do que açúcares, né? Do que resíduo de hemicelulose ou celulose. O que a gente tem feito aqui é justamente trabalhar utilizando a catálise híbrida, né? Que a gente faz, que a gente utiliza enzima e catalisador metálico. Então, no nosso caso, né? Como há algumas enzimas, né? Desglinificantes precisam de cofatores, né? O que a gente tem feito aqui é trabalhar com alguns metais que a gente consiga regenerar esses cofatores das enzimas, né? Então, no seu caso, serviria, por exemplo, a gente conseguir trabalhar com isso, com essas modificações, né? Com essa valorização dessa fração, para que a gente conseguisse encontrar compostos, né? Ou pelo menos hidrolisados, e que a gente conseguisse depois separar e fazer uma síntese, fazer uma modificação enzimática, né? Então, com certeza um campo de estudo potencial. Queria entender também como é que vocês fazem a extração da lignina, né? Porque aqui, eu vi que alguém perguntou aí, aqui é o processo Craft, né? Que a gente utiliza soda e sulfeto de sódio, né? Em um digestor de 60 metros de altura e contínuo. Então, eu queria saber, só gostaria de entender como que você faz essa extração da lignina no seu processo, se tem algum paralelo, né, com o processo Craft. Não, então, no projeto da Ambev, é um projeto que a gente parte direto do resíduo da cerveja. Então, a cerveja é produzida, gera o resíduo, e o resíduo a gente faz direto para fermentação, né? Aqui no resíduo, por exemplo, que a gente faz, a gente está tentando fazer a mesma coisa tentando ver mesclar, por exemplo, alguns pré-tratamentos clássicos, né? Pré-tratamento ou alcalino, ou fazer, por exemplo, precipitação, alguns desses processos. Mas, de início, a gente está partindo da biomassa mesmo, para poder tentar fazer algo com menos processos, né? E comparando com padrões de início comerciais para a gente conseguir observar isso. Por quê? Na literatura, o que a gente observa, por exemplo, de degradação de lignina, muitos dos casos, né, que você faz alguma atividade microbiana, biológica, biotecnológica, muitos deles ou são com padrões, são fenólicos comerciais, que você testa uma biotransformação e tudo, ou você simplesmente faz a fermentação e pega o extrato aquoso e observa se você está liberando fenólicos no meio, né? Então, não é um processo em si, a gente ainda está engateando muito para isso, entendeu? Então, por isso que eu estou aos pouquinhos tateando ainda. Então, por isso que a gente não faz nenhum tratamento desse, como o Craft, por exemplo. Entendi. Beleza, então, obrigado, hein? Imagina, obrigado. Obrigada, Juan. Aqui, sou eu que estou inscrita agora. Oi. Rivaldo, é engraçado isso, né? Você trabalhando no mesmo programa, na mesma escola de Química, e eu só soube que você trabalhava com lignina agora por causa do webinar, né? Então, a gente trabalha com lignina também com o objetivo de fibra de carbono. A gente sonha grande, eu sei que vai demorar, mas a gente tem que começar um dia, né? Então, a gente tem uma equipe muito grande, um projeto junto com o BNDES e a Clabin. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você com relação ao fracionamento da lignina. Você faz algum? Fracionamento? Isso. Não, de início a gente primeiro, a partir da hidrólise, a gente vai fazer a separação por membranas primeiro, com o Cristiano, para a gente conseguir observar a composição, peso molecular, característica química, fisicoquímica, etc.
Mas porque a gente não parte da madeira bruta, né? A gente está partindo do resíduo já. Então, teoricamente, a gente tem uma concentração, né, desses componentes um pouquinho maior, vindo da cerveja, no caso, né? Mas tudo que você fez até agora foi usando lignina sem fracionar. Isso. A princípio, sim. Tem um aluno, o professor Ney, e comigo, eu sou a orientadora, que trabalha com lacase, no caso, que é para tentar flexibilizar a lignina. Ele as enzimas de cobre. Bom, eu não sei se tem mais alguém que gostaria de falar, de fazer perguntas. Acho que não. Gostaria de agradecer a iniciativa. Bom, as pessoas estão aqui agradecendo e parabenizando o Ivaldo. Então, eu acho que a gente pode encerrar e Sim. Eu gostaria muito de agradecer o Ivaldo, foi ótimo, Ivaldo, muito bom. Excelente. Né? Então, eu gostaria, né, que os professores, como eu disse no começo, antes de iniciar a gravação, que professores jovens dos nossos programas se interessassem para que todos conheçam o trabalho. E nós próprios, né, eu vi que tem vários professores do programa, e que um fica conhecendo o que o outro faz, porque o dia a dia da gente não permite que a gente pare e diga, escute o próximo, o vizinho. Então, eu já vi que a gente pode interagir em muitas coisas, né? Você já está interagindo com alguns professores do nosso programa, e uma correção, professor Cristiano, não é só do PEC nosso também. É verdade. Porque fica na cópia, eu acho que é só da aula, mas está certo. Então, muito obrigada e gostaria de convidar a todos para o próximo, que será na quinta-feira, também às 10 horas. Vou tentar corrigir esse problema do link, eu não sei que houve, porque ontem, em uma reunião, eu recebi vários pedidos de admissão. Então, isso aconteceu, eu fazia, mas hoje eu entrei pela conta da coordenação e pela minha conta recebi pedido de admissão. Então, vou tentar corrigir isso. Tem o Skype, que eu gosto muito também, mas o Skype tem um problema que nem todo mundo tem o aplicativo. O Google também tem problema, nem todo mundo tem conta no Google, por isso que tem que pedir. De repente, tem a lotação máxima na sala, entendeu? Não foi isso não, porque a Admiro, por exemplo, pediu logo no começo e depois ele conseguiu. Eu não sei quem autorizou, porque eu não autorizei. Bom, mas tudo bem, vamos resolver. Então, muito obrigada, Ivaldo, novamente. Muito obrigada a todos os participantes. Imagina, obrigado. Feito para a próxima quinta, às 10 horas. Aqui Show. se desfaz a rede EPQB. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem.